Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação visual detalhada. Hoje, o foco vai ser num conceito que, literalmente, move o nosso mundo moderno. Desde os carros nas ruas até aquelas usinas gigantescas que geram eletricidade que a gente usa, tudo, absolutamente tudo, depende de um princípio fascinante da física e da engenharia: o rendimento das máquinas térmicas. A ideia aqui é desmistificar como a energia térmica vira movimento e, mais importante ainda, porque o universo impõe limites tão rígidos para essa transformação. Então é hora de preparar o caderno mental, porque a nossa aula de hoje vai ser super visual e direto ao ponto. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é simples e direto. Primeiro, o que é rendimento. Depois, a fórmula na prática. Em seguida, como interpretar os resultados. O quarto ponto é a grande questão: por que nunca chega a 100%? E, para fechar, aquele resumo esperto para fixar o conteúdo da aula. Para começar a esquentar os motores, literalmente, vamos imaginar uma situação super comum do dia a dia. Alguém vai lá, coloca combustível no veículo, faz uma viagem e quando chega ao destino, percebe que o capô está irradiando um calor absurdo. Mas peraí, de onde vem todo esse calor? Por que a energia da queima do combustível não virou inteiramente movimento para as rodas? Essa observação tão simples é, na verdade, a porta de entrada para a gente entender a termodinâmica e o maior dilema das máquinas térmicas. E isso já nos leva ao nosso primeiro ponto: o que é rendimento? É aqui que a gente constrói a base de tudo para desvendar esse mistério do calor perdido. O rendimento, que na física a gente adora representar pela letra grega eta, não é só um conceito abstrato que fica preso num livro escolar, não. Pelo contrário, é uma métrica de engenharia super prática. Basicamente, ela avalia se uma máquina é boa em fazer aquilo para qual foi projetada. É como se fosse a nota de eficiência do motor, sabe? Se a máquina consome um monte de energia, o quanto dessa energia ela realmente devolve fazendo algo útil, tipo levantar uma carga pesada, girar uma turbina ou mover um carro na estrada. O processo todo funciona como se fosse uma balança. De um lado, a máquina recebe uma quantidade gigantesca de energia, que a gente chama de calor total. Essa energia inicial pode vir da queima de gasolina, de carvão ou até de uma reação nuclear. Do outro lado da balança sai o trabalho útil. Essa sim é a energia de alta qualidade, aquele movimento real e prático que a gente tanto quer. A relação entre o que entra de um lado e o que de fato é aproveitado do outro é o que define o rendimento. É, no fim das contas, a taxa de sucesso da máquina. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Como a gente transforma toda essa ideia teórica num cálculo exato e aplicável. Aqui está a grande estrela da nossa aula, a fórmula do rendimento. Ela pode até parecer curtinha, bem inofensiva, mas a elegância dessa divisão esconde princípios cósmicos absurdos. Vamos dissecar cada pedacinho dela, como se a gente estivesse escrevendo numa lousa agora mesmo, para tudo fazer sentido de forma bem lógica. Bora analisar cada variável com muita calma. O nosso eta, ali no começo, é o fator de rendimento, o resultado final que a gente quer descobrir. Aí vem o W, que vem do inglês work, que quer dizer trabalho. É aquela energia útil gerada, como as rodas do carro de fato girando na pista. E na parte de baixo, o Q quente, que é todo o calor fornecido pela fonte quente. Pensa na explosão que acontece lá dentro do cilindro do motor quando o combustível queima. O cálculo inteiro é só isso: pegar o trabalho gerado e dividir pelo calor consumido. Simples assim. O que nos leva ao ponto 3, interpretando os resultados. Legal, a matemática funcionou no papel, mas o que esse resultado quer dizer no nosso mundo real? Quando a gente divide o trabalho pelo calor total que entrou, o resultado da matemática vai ser sempre, inevitavelmente, um número decimal entre 0 e 1. E por quê? Porque é fisicamente impossível tirar mais trabalho de uma máquina do que a energia total que foi colocada nela. E para deixar essa leitura mais intuitiva no cotidiano, é só multiplicar esse número decimal por 100. Pronto, aí a gente tem uma porcentagem, que vai de 0 a 100%. Fica bem mais fácil de visualizar, né? Agora, o que é realmente interessante neste slide é bater de frente com a nossa realidade tecnológica atual. A lógica até que é óbvia. Quanto mais perto do 100%, mais eficiente a máquina e menos combustível vai para o lixo. Só que, pasmem, mesmo com toda a tecnologia automotiva de ponta que a gente tem hoje, o motor de combustão interna de um carro comum trabalha com um rendimento ali na faixa de modestos 25 a 40%. É isso mesmo, a maior parte da energia que foi pagar caríssimo lá na bomba do posto simplesmente não serve para mover o carro para frente. Loucura, não é? E chegamos ao quarto ponto, o grande clímax da nossa explicação. Por que nunca chega a 100%? Se a engenharia é tão brilhante hoje em dia, o que trava a eficiência perfeita?
O obstáculo aqui não é um simples erro de projeto humano ou falta de tecnologia avançada. A gente está esbarrando numa lei imutável do universo, a famosa segunda lei da termodinâmica, mais especificamente no enunciado de Kelvin Planck, deixa as regras do jogo muito claras. Ela afirma categoricamente que é fisicamente impossível construir um motor que apenas puxe o calor de uma fonte e transforme absolutamente tudo, 100%, em movimento contínuo. Não tem jeito. Uma parte dessa energia obrigatoriamente vai ter que ser rejeitada. Para entender o porquê disso, a gente precisa olhar para a qualidade da energia e para uma palavrinha assustadora, a entropia. O tal do trabalho mecânico é uma energia de altíssima qualidade, super organizada e focada. Já o calor, o calor é puro caos e desordem. A natureza cobra um verdadeiro pedágio para transformar a bagunça do calor na ordem do trabalho mecânico. E como a gente paga esse pedágio? Exatamente com calor dissipado, que tem que ser expulso para uma fonte fria, tipo o ar livre do meio ambiente. E isso ilustra brilhantemente para onde, de fato, toda aquela energia vai parar dentro de um motor típico de combustão interna. Lembra que a gente falou dos 30%? Pois é, só uns 30% viram aquele trabalho mecânico que a gente tanto quer. Uma fatia gigantesca, batendo ali nos 40%, é jogada fora violentamente como calor lá pelo escapamento. E os outros 30%? Eles se perdem no sistema de resfriamento do próprio carro e, claro, no atrito mecânico das peças de metal. Trazendo essas abstrações malucas da termodinâmica de volta para o asfalto, vamos lembrar daquele capô quente do início da aula. A máquina, para simplesmente não derreter enquanto funciona, precisa de um sistema de arrefecimento, como a água do radiador, para roubar o calor do motor de propósito. Junta isso com os pistões de metal raspando uns nos outros em altíssima velocidade, isso gera um atrito gigante, transformando energia em mais calor inútil. E aquela fumaça fervendo saindo pelo escapamento é o motor pagando pedágio para tal da fonte fria que a gente acabou de falar. É por tudo isso que os 100% de eficiência são um sonho completamente inatingível. Ponto número 5. Resumo da aula. Depois de ir lá na teoria ideal e voltar na prática implacável dos motores, bora amarrar as pontas para garantir que a ideia principal não fuja da memória. Então o ponto crucial é este. Para avaliar o quão boa é uma máquina térmica, a gente sempre vai usar o rendimento, que compara a energia que entra com o trabalho que sai. É só puxar na memória a nossa fórmula de ouro. Eta igual a W dividido por Q quente. E nunca se esquecer de que o atrito, a necessidade vital de resfriar a máquina e a toda a poderosa segunda lei da termodinâmica garantem que o desperdício de calor é sempre inevitável. Ou seja, 100% de eficiência proibido pelas leis da natureza, sem choro nem vela. E chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. A ciência já bateu o martelo de que a perfeição absoluta nas máquinas térmicas não existe. Mas olha só, é exatamente essa limitação cruel desenhada na teoria e nas regras da entropia que faz com que engenheiros do mundo todo quebrem a cabeça, criando ligas metálicas absurdas, revestimentos térmicos do futuro e aerodinâmicas insanas. A guerra contra as perdas de energia continua a todo vapor. Sabendo desses limites rígidos do universo, que novos materiais ou designs radicais a galera da engenharia vai inventar a seguir para conseguir exprimir até a última gota de energia útil? Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanharem mais essa aula estruturada e até a próxima explicação visual.